A questão 14 é composta por A, B, C e D. A letra A diz o seguinte: o diamante é uma forma natural de carbono puro. Qual a quantidade de matéria de carbono existente em um diamante de 1,25 quilates? Para a gente resolver essa questão, primeiro vamos aos dados. A questão dá um dado importantíssimo, que diz que 1 quilate de carbono, ou 1 quilate, equivale a 0,200 gramas. O primeiro passo que a gente vai fazer é transformar este 1,25 quilates em gramas. Para isso, vamos fazer a seguinte relação. Temos que 1 quilate equivale a 0,200 gramas. Tá. Como a gente já tem esta relação, e a gente tem que 1,25 quilates, a gente vai transformar ele para gramas. Então, a gente pega 1,25 quilates. A gente quer achar em gramas, no caso X. A gente faz a multiplicação cruzada. Tá. 1 vezes X é igual a X. E temos a 1,25 vezes 0,200. Tá. Fazendo esse cálculo aqui na calculadora, vamos obter o seguinte resultado: 1,25 vezes 0,200, que é igual a 0,25 gramas. Tá. Agora vamos para o segundo passo da nossa questão, que é achar a quantidade de matéria de carbono existente em 1,25 quilates. Como sabemos, como a gente achou, 1,25 quilates equivale a mesma coisa que 0,25 gramas. Para achar a quantidade de matéria de carbono existente em um diamante de 1,25 quilates, vamos fazer a seguinte relação. Mas primeiro vamos achar a massa molar do carbono. Para isso, vamos utilizar a tabela periódica. E na tabela periódica, o carbono tem massa molar de 12 gramas. Tá. Agora a gente vai fazer a seguinte relação. Em 1 mol de carbono, temos 12 gramas. E como a questão pede para a gente achar a quantidade de matéria, que no caso é 1 mol, vamos colocar aqui X. E ele está querendo a quantidade de matéria em 0,25 quilates, que é a mesma 0,25 gramas, que é a mesma coisa que 1,25 quilates. Então vamos pegar este 0,25 gramas e vamos colocar aqui. Tá. Agora fazendo a regra de 3, multiplicando cruzado, temos 1 mol vezes 0,25. Tá. Vamos usar a calculadora. 1 mol vezes 0,25, que é a mesma coisa que 0,25, igual a 12 vezes x, que é 12x. Tá. Agora a gente isola a variável x. Como o 12 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. A gente repete o 0,25 e divide
por 12. Essa divisão vai dar o resultado zero vírgula 0,208. Zero vírgula 0,208 mols de carbono em 1,25 quilates. A letra B pede quantos átomos de carbono esse diamante possui. Tá. Para isso, para resolver essa questão, vamos fazer a seguinte relação. Em 1 mol de carbono, temos 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono. Tá, mas o que seria esse 6,022 vezes 10 vezes 23? É a constância de Avogadro, que diz que em 1 mol de carbono ou oxigênio, qualquer outra substância, sempre vamos ter 6,022 vezes 10 vezes 23 átomos de carbono ou oxigênio, porque é uma constante. É a constante de Avogadro. Tá? Então, a gente vai procurar a quantidade de átomos de carbono existente em 0,0208 mol de carbono. A gente vai fazer também a seguinte relação. 0,0208 mol de carbono. Vamos encontrar quantos átomos tem, no caso X. Multiplicando cruzado também, temos 1 mol vezes X, que é X, e 0,0208 vezes 6,022 vezes 10 a 23. Tá, vou fazer a conta aqui para vocês com a calculadora. 0,0208 vezes 6,022 vezes 10 elevado a 23, que vai dar igual a 1,25. 1,25 átomos de carbono. Ou seja, em 0,0208 mols de carbono, vamos ter 1,25 átomos de carbono. A letra C, o enunciado, diz o seguinte: a fórmula molecular do ácido acetilsalicílico, um dos analgésicos mais comuns, é C9H8O4. Qual a quantidade de matéria de C9H8O4 existente em um comprimido de aspirina de 0,500 gramas? Para a gente resolver esse exercício, primeiro temos que calcular a massa molar do ácido acetilsalicílico, que é C9H8O4. Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar com carbono. Carbono, temos 9 átomos de carbono, multiplicado pela massa molar dele, que é 12. O hidrogênio, temos 8 átomos de hidrogênio, vezes a massa molar dele, que é 1. E, por último, temos o oxigênio. Temos 4 átomos de oxigênio, vezes a massa dele, que é 16. Agora vamos fazer a conta. 9 vezes 12 é igual a 108.
gramas por mol. Do hidrogênio 8 vezes 1 é igual a 8 gramas por mol. E do oxigênio é 4 vezes 16, que é igual a 64 gramas por mol. Somando tudo isso, 108 mais 8 mais 64 é igual a 180 gramas por mol de C9H8O4. Tá. Continuando, o exercício pede a quantidade de matéria. Como já temos a quantidade de gramas por mol, que é a mesma coisa que gramas, continuando o exercício, qual a quantidade de matéria de C9H8O4 existente em um comprimido de aspirina de 0,500 gramas? Para resolver essa questão, vamos fazer a seguinte relação, uma relação simples, que em 1 mol de C9H8O4 vamos ter 180 gramas de aspirina, C9H8O4. Então, quantos mols vamos ter em 0,500 gramas? Fazendo a multiplicação cruzada, vamos ter 1 mol vezes 0,500 gramas, vai ser 0,500 gramas. 0,500. E x vezes 180 vai ser 180x. Agora a gente isola a variável x. O 180 ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Vamos ter 0,500 dividido por 180. Vou fazer aqui um cálculo para vocês na calculadora. 0,500 dividido por 180. Isso é igual a 0,0027 mol de C9H8O4. Ou seja, em 0,500 gramas de aspirina vamos ter 0,0027 mol de C9H8O4. A letra D pede quantas moléculas de C9H8O4 existem nesse comprimido. Para resolver essa questão, vamos fazer a seguinte relação. Em 1 mol de C9H8O4 vamos ter 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas de C9H8O4. Então, quantas moléculas de C9H8O4 vão existir em 0,027 mol? Tá, fazendo a multiplicação cruzada, vamos ter 1 mol vezes x é igual a x e 0,027 vezes 6,022 vezes 10 a 23.
Fazendo essa multiplicação, vamos obter o seguinte resultado: 0,0027 vezes 6,022 vezes 10 elevado a 23 vai ser igual a 1,62 vezes 10 elevado a 21 moléculas de C9H8O4. Ou seja, nesse comprimido de 0,027 mol, vamos ter 1,62 vezes 10 dá 21 moléculas de C9H8O4.